Sintetizo. Sejam bem-vindos, caros apreciadores da palavra. Eu lhes trago, por meio da magia sonora do sintetizo, o espírito condensado das letras. Acomodem-se e deixem que o conhecimento lhes fale. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem construir riqueza com aparente facilidade, enquanto outras, mesmo trabalhando arduamente, lutam para sair do lugar financeiramente? Existe um segredo que os ricos conhecem sobre dinheiro que a maioria de nós nunca aprendeu na escola ou mesmo em casa. Essas são as perguntas centrais que impulsionam um dos livros de finanças pessoais mais influentes de todos os tempos. Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki. Em sua edição de 20 anos, atualizada e ampliada, a obra não só reafirma seus princípios atemporais, mas também os contextualiza para os desafios do nosso século. Prepare-se para mergulhar nas lições que contrastam duas mentalidades financeiras e oferecem um caminho alternativo para a independência e a prosperidade. A jornada começa com a história pessoal e reveladora do próprio autor. Imagine um cenário: Havaí, meados do século XX. Um jovem Robert Kiyosaki se vê dividido entre os conselhos e as visões de mundo de duas figuras paternas profundamente diferentes. De um lado, seu pai biológico, a quem ele carinhosamente chama de pai pobre. Este homem era um intelectual, com um doutorado, ocupando um cargo de chefia no sistema educacional do governo havaiano. Ele acreditava fervorosamente na fórmula tradicional para o sucesso: estudar com afinco, obter as melhores notas, conseguir um emprego estável em uma grande empresa ou no governo, com bons benefícios, e trabalhar diligentemente para subir na hierarquia. Para ele, a segurança no emprego era o pilar da estabilidade financeira. Contudo, apesar de sua educação e de um salário considerado bom, ele viveu uma vida de constantes batalhas financeiras, preocupado com contas e, ao falecer, deixou mais dívidas do que ativos. Sua filosofia era marcada pela cautela, pelo medo da escassez e pela crença de que o amor ao dinheiro era a raiz de todo o mal. Do outro lado, estava o pai de seu melhor amigo, Mike. Kiyosaki o apelidou de Pai Rico. Este homem não havia sequer completado o 8º ano do ensino fundamental, mas através de trabalho árduo, inteligência prática e uma abordagem não convencional aos negócios, tornou-se um empreendedor de sucesso e um dos homens mais ricos do Havaí. Sua perspectiva sobre dinheiro e trabalho era o oposto polar do pai pobre. Ele argumentava que as escolas ensinavam as pessoas a serem bons empregados, mas falhavam miseravelmente em ensinar como o dinheiro realmente funciona ou como construir riqueza. O pai rico acreditava que a falta de dinheiro, e não o amor a ele, era a raiz de muitos problemas. Ele ensinou a Robert e Mike lições práticas e muitas vezes contraintuitivas sobre finanças, investimentos e a mentalidade necessária para prosperar financeiramente, lições que jamais seriam encontradas nos currículos escolares. Sua filosofia era focada na liberdade, na criação de oportunidades e em fazer o dinheiro trabalhar para si. Pai Rico, Pai Pobre é, em sua essência, a crônica dessas duas mentalidades financeiras antagônicas e o impacto profundo que as lições do Pai Rico tiveram na vida de Kiyosaki, guiando para fora da corrida dos ratos e em direção à independência financeira. A edição especial de 20 anos, lançada em 2017, não apenas celebra a duradoura relevância desses ensinamentos, mas também os atualiza com comentários e reflexões sobre as significativas mudanças econômicas ocorridas nas 2 décadas desde a publicação original em 1997. Kiyosaki analisa como crises financeiras globais, o avanço tecnológico disruptivo, a precarização do trabalho e o aumento da desigualdade tornaram a educação financeira ainda mais crucial no século XXI. Esta edição ampliada também introduz sessões de estudo ao final de cada capítulo, projetadas para provocar discussão, aprofundar a compreensão e, mais importante, catalisar a aplicação prática dos conceitos. A primeira lição central, que forma a pedra angular da filosofia do Pai Rico, é: os ricos não trabalham arduamente pelo dinheiro,
eles fazem o dinheiro trabalhar arduamente por eles. Enquanto o pai pobre aconselhava estude para encontrar uma boa empresa para trabalhar, o pai rico retrucava estude para entender como comprar ou criar uma boa empresa. Essa distinção é fundamental. Kiyosaki relata suas primeiras experiências trabalhando para o pai rico por um salário ínfimo, aprendendo que o verdadeiro valor não estava no pagamento imediato, mas no aprendizado sobre como identificar e criar oportunidades de negócios e investimentos. Ele desmistifica a corrida dos ratos, aquele ciclo vicioso e desgastante onde as pessoas trabalham para ganhar um salário, pagam suas contas e impostos, ficam sem dinheiro e, por isso, precisam continuar trabalhando, muitas vezes em empregos que detestam, apenas para repetir o ciclo. Aumentos salariais, frequentemente, apenas intensificam esse ciclo, levando a um aumento no padrão de vida e nos passivos, uma casa maior, um carro mais caro, mantendo a pessoa presa. A saída dessa armadilha exige uma mudança radical de mentalidade, focar na aquisição de ativos que gerem renda passiva, em vez de depender exclusivamente de um salário. Isso nos conduz diretamente à segunda lição indispensável. Por que ensinar especialização financeira? Kiyosaki argumenta veementemente que a falta de educação financeira é um problema endêmico, que atravessa todas as camadas sociais, inclusive entre os altamente escolarizados. O núcleo dessa alfabetização financeira reside na capacidade cristalina de diferenciar um ativo de um passivo. A definição do pai rico é elegantemente simples e poderosa. Ativos são coisas que colocam dinheiro no seu bolso. Passivos são coisas que tiram dinheiro do seu bolso. Ponto final. Os indivíduos financeiramente inteligentes dedicam seu tempo, energia e recursos a construir e fortalecer sua coluna de ativos. Exemplos de ativos incluem imóveis que geram fluxo de caixa positivo, aluguel maior que despesas, ações que pagam dividendos, títulos de dívida que rendem juros, royalties provenientes de propriedade intelectual, livros, músicas, patentes, e negócios que podem operar lucrativamente sem a sua presença física constante. Em contraste, a classe média e os pobres tendem a acumular passivos, muitas vezes sob a ilusão de que são ativos. A casa própria, financiada por uma longa e pesada hipoteca, com custos associados de IPTU, seguro e manutenção, geralmente funciona como um passivo que consome renda mensalmente. Carros, que depreciam rapidamente, geram custos, empréstimos estudantis, dívidas de cartão de crédito, assinaturas e bens de consumo supérfluos são outros exemplos de passivos. A chave é entender seu próprio demonstrativo financeiro pessoal, como o dinheiro entra, receita, para onde vai, despesas, o que você possui que gera dinheiro, ativos, e o que você deve ou que consome dinheiro, passivos. Dominar essa visão clara do fluxo de caixa é o primeiro passo para direcionar recursos para a construção de riqueza sustentável. A terceira lição é um chamado à ação. Cuide do seu próprio negócio. Kiyosaki esclarece que seu negócio não é sinônimo de sua profissão ou emprego. Seu emprego é sua fonte de renda ativa, o que paga suas contas hoje. Seu negócio, por outro lado, é o conjunto de ativos que você está construindo em sua coluna de ativos, o motor da sua riqueza futura. Ele não advoga por um abandono precipitado do emprego formal. Pelo contrário, ele sugere que se use a segurança relativa do emprego como uma plataforma para lançar e financiar o crescimento do seu verdadeiro negócio. Mantenha seu emprego diurno, mas comece, diligentemente e com disciplina, a investir parte do seu tempo e do seu salário na aquisição de ativos reais. Seu negócio pode tomar diversas formas: investir em imóveis para alugar, construir um portfólio diversificado de ações e títulos, criar uma pequena empresa nas horas vagas, desenvolver um produto digital, escrever e publicar um livro. O ponto crucial é mudar o foco mental e financeiro da mera sobrevivência salarial para a construção ativa de patrimônio. A verdadeira segurança financeira não reside na lealdade a um empregador, mas na força e diversidade da sua própria base de ativos geradores de renda. A quarta lição explora um tema frequentemente mal compreendido: a história dos impostos e o poder estratégico das corporações.
Kiyosaki traça um panorama histórico, explicando como os impostos sobre a renda foram inicialmente concebidos para taxar os mais ricos, mas como, ao longo do tempo, os financeiramente instruídos aprenderam a usar o próprio sistema legal e tributário a seu favor, principalmente através da utilização de estruturas corporativas. Uma corporação é uma entidade legal distinta de seus proprietários. Isso oferece vantagens significativas. A corporação primeiro gera receita, depois paga todas as suas despesas operacionais legítimas, salários, aluguel, viagens, materiais, etc., e só então paga impostos sobre o lucro que restou. Em contraste, um indivíduo que trabalha como empregado recebe seu salário, tem os impostos retidos na fonte, paga impostos primeiro, e depois tenta cobrir suas despesas e investir com o que sobra. O pai rico ensinou a Kiyosaki que compreender as leis tributárias e utilizar estruturas como sociedades de responsabilidade limitada ou outras formas corporativas, de maneira ética e legal, é uma das ferramentas mais poderosas dos ricos para proteger e acelerar o crescimento do seu patrimônio. Isso não é sobre evasão fiscal, mas sobre inteligência fiscal, jogar o jogo de acordo com as regras estabelecidas, regras que muitas vezes favorecem empresários e investidores. O QI financeiro de Kiyosaki engloba 4 áreas de expertise: contabilidade, ler e entender números, investimento, estratégias para fazer o dinheiro crescer, compreensão dos mercados, oferta e demanda, e conhecimento da lei, vantagens fiscais e proteção contra litígios. A 5ª lição tem um toque de ousadia e criatividade. Os ricos inventam dinheiro. Kiyosaki argumenta que a verdadeira riqueza raramente é encontrada por acaso, herdada ou ganha na loteria. Ela é, na maioria das vezes, criada através da inteligência, da visão e da ação. Ele contrasta a mentalidade limitante do não posso comprar isso com a pergunta capacitadora do pai rico: como posso comprar isso? Essa simples mudança de perspectiva força a mente a procurar soluções, a identificar oportunidades, a pensar fora da caixa. Pessoas com alta inteligência financeira desenvolvem a capacidade de ver valor onde outros só veem risco ou complexidade. Elas sabem como identificar ativos subvalorizados, como estruturar negócios de forma criativa, como encontrar fontes de financiamento, muitas vezes utilizando o que Kiyosaki chama de OPM, Other People's Money, ou dinheiro de outras pessoas, e como reunir equipes talentosas para transformar ideias em realidade lucrativa. Não se trata necessariamente de ter capital inicial, mas de ter a capacidade de reconhecer ou criar uma oportunidade e a habilidade de mobilizar os recursos necessários para capitalizá-la. A mente, treinada para identificar problemas e transformá-los em oportunidades financeiras, é, segundo Kiyosaki, o ativo mais poderoso que qualquer pessoa pode possuir. Finalmente, a 6ª e última lição principal oferece um conselho de carreira contra-intuitivo. Trabalhe para aprender, não trabalhe, apenas, pelo dinheiro. Kiyosaki direciona esse conselho especialmente aos jovens que estão começando suas carreiras. Ele sugere que, em vez de priorizar o salário mais alto ou os benefícios mais atraentes, eles deveriam buscar empregos que ofereçam as melhores oportunidades para adquirir habilidades cruciais para o sucesso financeiro e empresarial a longo prazo. Habilidades como vendas, fundamental para qualquer negócio, ensina a lidar com rejeição e a persuadir, marketing, entender como comunicar valor e alcançar clientes, comunicação eficaz, escrita, oral, negociação, liderança e gestão de pessoas, gestão de fluxo de caixa, compreensão de sistemas e processos e, claro, habilidades de investimento. Muitas pessoas extremamente talentosas em suas profissões técnicas ou artísticas permanecem financeiramente estagnadas porque lhes faltam essas competências de negócios essenciais para transformar seu talento em um empreendimento lucrativo. O próprio Kiyosaki relata ter trabalhado na Xerox não pelo salário, mas para superar seu medo de vendas, uma habilidade que ele sabia ser vital. O pai rico o encorajou a experimentar diferentes funções para ganhar uma perspectiva ampla e um conjunto robusto de habilidades transferíveis. Para além das 6 lições fundamentais,
Kiyosaki dedica uma parte importante do livro a discutir os 5 principais obstáculos que impedem a maioria das pessoas de alcançar a independência financeira, mesmo que compreendam os conceitos. O primeiro é o medo, principalmente o medo avassalador de perder dinheiro, que paralisa as pessoas e as impede de investir ou assumir riscos calculados. O segundo é o ceticismo, a tendência de encontrar razões para duvidar de tudo e de todos, descartando oportunidades genuínas como fraudes ou boas demais para ser verdade. O terceiro é a preguiça, que muitas vezes se mascara como estar muito ocupado, impedindo as pessoas de dedicar tempo para estudar finanças, gerenciar seu dinheiro ou procurar ativamente por investimentos. O quarto são os maus hábitos financeiros, como o padrão de gastar primeiro e poupar, se sobrar, depois, em vez de adotar o hábito de pagar a si mesmo primeiro, investir antes de gastar. O quinto é a arrogância, a crença de que já se sabe tudo o que é preciso saber sobre dinheiro, o que fecha a mente para novos aprendizados e conselhos valiosos. Superar essas barreiras psicológicas e emocionais é tão crucial quanto adquirir conhecimento técnico. Reconhecendo que a teoria sem ação é inútil, Kiyosaki oferece um capítulo pragmático intitulado Como Começar, com 10 passos acionáveis. Estes incluem: primeiro, encontrar uma razão poderosa, um propósito maior do que o simples desejo por dinheiro, um porquê que o mantenha motivado nos momentos difíceis. Segundo, fazer escolhas diárias conscientes sobre como investir seu tempo, seu dinheiro e o que você aprende. Terceiro, escolher seus amigos com sabedoria, cercando-se de pessoas que o apoiem, inspirem e desafiem financeiramente. Quarto, dominar uma fórmula de investimento, por exemplo, imóveis para alugar, e, uma vez dominada, aprender novas fórmulas para diversificar. Quinto, praticar autodisciplina, especialmente ao implementar o princípio de pagar a si mesmo primeiro. Separar uma porcentagem da sua renda para investir antes mesmo de pagar as contas, forçando-se a encontrar maneiras de cobrir as despesas restantes. Sexto, remunerar generosamente seus consultores e corretores. Bons profissionais trazem boas oportunidades e economizam seu dinheiro a longo prazo. Sétimo, ser um doador índio, um termo que ele usa para ilustrar a estratégia de recuperar seu investimento inicial o mais rápido possível em um negócio ou ativo, minimizando o risco. Oitavo, usar o fluxo de caixa gerado por seus ativos para comprar bens de luxo, em vez de contrair dívidas ou usar seu próprio capital. Nono, encontrar heróis financeiros, mentores, autores, investidores de sucesso, cujas histórias e estratégias possam inspirar e guiar suas ações. E décimo, ensinar aos outros. O ato de ensinar força clareza e aprofunda o próprio entendimento. A edição comemorativa de 20 anos não é apenas uma reimpressão. Ela é enriquecida com as anotações de Kiyosaki, comparando suas previsões de 1997 com a realidade de 2 décadas depois. Ele discute como a globalização, a automação, a crise das hipotecas subprime de 2008, o aumento da dívida estudantil e a crescente instabilidade no emprego formal validaram e tornaram ainda mais urgentes as lições do pai rico. A segurança no emprego tornou-se uma miragem para muitos, e a capacidade de gerar renda a partir de ativos tornou-se uma necessidade. As sessões de estudo adicionadas funcionam como um catalisador para a aplicação, incentivando os leitores a discutir os conceitos, refletir sobre sua própria situação financeira e, o mais importante, dar os primeiros passos para construir seu futuro financeiro. Em suma, Pai Rico, Pai Pobre transcende a categoria de simples livro de finanças. É um poderoso manifesto pela educação financeira prática e pela mudança de paradigma mental. Desafia dogmas sobre trabalho, dinheiro e riqueza que muitos de nós herdamos. Ele ilumina a importância crítica da inteligência financeira, a distinção vital entre ativos e passivos, a necessidade imperativa de construir nossa própria base de ativos, a utilização estratégica das ferramentas legais e fiscais disponíveis, o poder da criatividade para gerar oportunidades e a sabedoria de priorizar o aprendizado sobre o ganho imediato. Acima de tudo, é um chamado vibrante à ação,
Um convite para que cada um de nós assuma as rédeas do nosso destino financeiro através da educação contínua e da aplicação disciplinada de princípios comprovados. A mensagem final ressoa com força. A liberdade financeira não é um privilégio reservado a poucos, mas uma possibilidade ao alcance de todos que estão dispostos a aprender as regras do jogo do dinheiro e a jogar para vencer. E essa jornada transformadora começa agora, com a decisão de buscar o conhecimento que os ricos transmitem aos seus filhos. Um conhecimento que pode e vai mudar sua vida. Fim desta síntese. Para garantir a próxima dose desta conveniência moderna, procurem e sigam Sintetizo em vosso fonógrafo digital. Que seja grato pela audiência. Até logo!